Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina Experiência Profissional, Aspectos Legais e Societários. Hoje a aula vai ser um pouco diferente, porque vai contar somente com a minha presença. A prof, ela não vai poder estar conosco, mas vocês não sofrerão com isso. A gente vai ter uma aula suave. E, pessoal, nós daremos continuidade. Eu vou explicar novamente o conteúdo da disciplina, o que precisa ser feito, tá bom? E também nós teremos apresentações de trabalho. Se você fez o teu trabalho e você quer apresentar, você pode fazer isso hoje à noite. Eu já tenho uma aluna na fila, que é a Andresa Oliveira. Andresa, muito obrigado por você querer divulgar o seu trabalho aqui com os colegas. E aí, se você se sentir à vontade, você também pode apresentá-lo, beleza? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, eu preciso só trazer um recado muito importante para vocês, tá? E que recado que é esse? Primeiro, desculpa, né? Já estou falando do recado, mas não nem falei do código de presença. Código de presença 278, beleza? 278 é o código, vai lá, registra a tua presença, para que você tenha esse registro em sala de aula. Pessoal, o recadinho que eu queria deixar para vocês, eu vou até deixar aqui na sala os vídeos, é em relação às atividades de extensão de vocês. Aí eu quero perguntar, quero não, né? Vou perguntar para vocês como é que tá as atividades de extensão. Vocês já concluíram, não concluíram, estão fazendo aos poucos, não sabe do que eu estou falando? Como é que tá as atividades de extensão de vocês? Conta para mim aqui no chat, por favor, para que a gente possa se ajudar. O EA, né? Edneia Souza disse que já terminou. Edneia disse que já terminou. Maravilha, Edneia. Que bom. Ah, que mais? A Andressa falou que já consegui concluir também. Rodrigo, a minha nem comecei ainda nesta corrido. Ok? Duval, falta 24 horas, 28 horas, Duval, falta um trabalho, Maurício, né? Bom, pessoal, parabéns aí o pessoal que terminou, Edneia, Andressa, ah, mas eu preciso desse esforço de vocês. A gente recebeu um comunicado aqui da nossa coordenação para ressaltar em sala de aula a baixa aderência dos nossos alunos em realizarem os trabalhos de extensão. É muito importante que você tenha isso em mente, porque se você não fizer, pessoal, se você não fizer todas as horas da extensão, assim também como as atividades complementares, você não consegue graduar, tá? Infelizmente, é essa a realidade. Ah, Jonas, vou ter que continuar pagando semestre para poder fazer as extensões e poder graduar. Isso mesmo, pessoal. É desse jeito que acontece. É preciso que você faça, é, cola com teu polo, liga lá para eles. Sempre os polos estão realizando atividades, te intera com as atividades do polo, porque o polo ele geralmente está realizando as atividades e o aluno precisa aproveitar essa chance do polo. Beleza? Maravilha. Para quem concluiu, parabéns, pessoal. Parabéns, mas aí quem não concluiu, deixa anotado o que precisa fazer. Assiste os nossos vídeos, tem todo o passo a passo de como que você faz as atividades, beleza? Hum, a empresa, etc., da aula. Isso, Rodrigo, isso mesmo. São atividades no todo, na verdade. Atividades em empresas, em ONGs, até mesmo junto à prefeitura, igreja, não tem problema. Basta você aplicar tudo que a atividade pede para que você faça um bom trabalho, beleza? Rodrigo, como assim aonde, homem? Eu acabei de publicar aqui, ó. Aqui, ó, tem uma mensagem, clique nessa mensagem onde eu mandei aqui, que você vai ser direcionado
lá para os vídeos. Tem vários vídeos que explicam o passo a passo de você fazer as atividades de extensão, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui o material com você. Só um minuto. Sem problemas, Rodrigo, sem problemas. Fique em paz, acontece. Só um minutinho, pronto. Agora sim, pessoal. Estão vendo minha tela? Tá tudo bem com o áudio, com o material que está sendo publicado? Tudo ok? Sim? Maravilha. Bom, pessoal, nossa disciplina, experiência profissional, aspectos legais e societário. Essa disciplina, a prof. Rúbia, ela foi muito, 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 muito gente boa com vocês, porque ela fez uma atividade bem facinho, bem leve, para que todos vocês pudessem realizar a atividade, todo mundo tirasse uma boa pontuação. O material é dela, então a prof. Rúbia, né, tem o seu mestrado, né, ela é mestra, e ela que é a responsável pela disciplina, tá bom? Mas hoje, com a ausência dela, sou eu que assumo. Bom, e a primeira pergunta, né, que a gente sempre questiona de vocês é se vocês já ouviram falar em contrato social. Jonas, mas esse material já foi dado. Sim, pessoal, isso já foi dado e a gente só está reforçando com a apresentação do conteúdo, beleza? Não, Maurício, não vem. Hoje ela não participa da aula, a aula é comigo, beleza? E aí, contem para mim aqui no chat, se vocês quiserem falar também no microfone, fiquem à vontade, é só levantar a mão que eu libero o microfone de vocês. E aí, o que que vocês sabem, o que que vocês já ouviram falar, ou quem trabalha, o que que é o contrato social e o cartão CNPJ da empresa de vocês? Bom, Ednedes aqui, né? Eu já ouvi falar assim, pois mexo com licitações e nós sempre pede para as empresas interessadas, os participantes, apresentar o tal contrato social. Maurício, é o registro da empresa perante ao órgão do Estado. Que mais, pessoal? Além de uma série de documentos, a Edneia complementa aqui. E aí, pessoal, falando do contrato social, o que é o contrato social? Seria o documento onde tem todas as regras da empresa, onde eu consigo compreender como que ela é montada, quem são os participantes e qual que é o valor da empresa também? Seria isso? O cartão CNPJ, vamos aí fazer uma comparação, que é o nosso CPF da pessoa física. O cartão CNPJ, basicamente, é o CPF junto à Receita Federal do Brasil, mas de uma pessoa jurídica. Beleza? Então, para que a gente equipare, lá vai vir o nome dessa pessoa jurídica, as informações pertinentes a essa pessoa do jurídico, endereço, e-mail, qual que é a atividade que ela realiza, e um número, beleza? Bom, seguimos aqui com o nosso material. As nossas metas de aprendizagem. Então, primeira meta é compreender a estrutura legal das sociedades empresariais prevista no Código Civil e em normas complementares, elaborar um contrato social completo. Então, aqui na nossa aula, a gente vai compreender a atividade é para que vocês montem um contrato social, observando as cláusulas essenciais e requisitos legais, compreender, o entender melhor, né? Entender o processo de registro empresarial e emissão do CNPJ junto à Receita Federal, que é o órgão regulador. Bom, desenvolver habilidades práticas de análise, interpretação e aplicação da legislação societária e tributária,
exercitar a função, né, do contador responsável na abertura de uma empresa fictícia, porque, de certa forma, o profissional que deve fazer esses trabalhos é o contador, então é para isso que a gente vai exercitar essa estrutura, né, de você montar um contrato social e até mesmo compreender como que é montado, que não somos nós que montamos o cartão CNPJ, mas nós fazemos o cadastro junto à Receita Federal, refletir, né, criticamente sobre os aspectos legais e societários que impactam a formalização e gestão das organizações e, por último, estimular a integração entre a teoria e a prática, que é para isso que essa disciplina serve, para que você compreenda não só a teoria que vai ser passada, mas também que faça ela na prática, tá bom? Bom, as empresas elas possuem uma série de documentos, como qualquer cidadão, tá? Só que a gente vai dar ênfase nessa disciplina em dois, como vocês bem sabem, o contrato social ou o estatuto social, ele pode ter os dois nomes, e o cartão CNPJ, beleza? Esses são os documentos de análise e de estudo desta disciplina, né? Contrato social. Como eu já havia iniciado a introdução do que é o contrato social nada mais é do que o documento jurídico de formação da empresa. Basicamente, nele é onde vem estabelecido todas as regras de funcionamentos, de direitos, de participação dos sócios, até mesmo, pessoal, de como que a empresa vai ser administrada. É para isso que serve o contrato social. Tudo precisa estar muito bem desenhado e estruturado no contrato social. Ah, professor Jonas, mas o contrato da empresa, o contrato social da empresa não tem que ser algo superficial, não, pessoal. Pelo contrário, precisa ser algo muito bem elaborado para que você não deixe furos, beleza? Furos. A gente já vai para as perguntas, tá, pessoal? Só vamos segurar um pouco para a passagem do conteúdo. Então, pessoal, logo mais a gente vai ver o que precisa constar no contrato, mas é muito importante que esse documento seja bem elaborado. É um documento muito sério, tá? Que ele precisa ter clareza em absolutamente tudo, em todas as cláusulas precisam ser muito bem claras e objetivas, tá? Maurício está complementando que aqui em Santa Catarina, a Justesc é eita, não posso falar isso na aula, tá? Código de entrada tem sim, pessoal, já passei o código de entrada, é o código 278, tá? Quem chegou agora, 278. Bom, pessoal, vamos lá, seguimos. E o cartão CNPJ? Então, cartão CNPJ nada mais é, como eu fiz esse trocadilho com vocês, é como se fosse o nosso CPF, mas é o CNPJ, né, da empresa. Documento emitido por quem? Pela Receita Federal do Brasil, que é o órgão responsável por esse Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, para quem não sabe o que é CNPJ. Tá? Nele constam lá o número do CNPJ, o CNAE da empresa, a atividade que ela faz, o porte, que mais? Os dados do responsável da empresa, aí lá vai ter e-mail, telefone e endereço também. Beleza? Atividade principal e secundária. É muito importante que você também compreenda que toda empresa ela vai ter uma atividade central e as secundárias aí que você pode desenvolver, tá? Objetivos, tá, dessa disciplina. Experiência, pessoal, principalmente é entender esse processo de montagem, como eu falei, de uma empresa fictícia, da elaboração do contrato social, que é um documento muito importante, e também a montagem do cartão CNPJ. O cartão CNPJ, como vocês bem sabem, você não monta, normalmente ele vem pronto, através do cadastro realizado junto à Receita Federal. Beleza? Bom,
E aí, para criar a empresa fictícia, quais são os pontos que você precisa ter no teu trabalho, tá? Atividade econômica principal, tá? Então, o que que é a atividade econômica principal? O que a tua empresa vai trabalhar? É uma indústria? A vendas normal? É o varejo? Que mais? Comércio, indústria, sei lá. Você precisa destacar qual que é a atividade econômica principal da tua empresa. O nome empresarial, você também precisa elaborar o nome bonitinho lá, conforme a estrutura da tua empresa, beleza? Qual que é a localização da tua sede, tá? Jonas, mas ela não tem filiais. Logo, toda empresa que não tem filial, ela mesma é a sede, beleza? É a 01, tá? Número de sócios, então, quantos sócios que a empresa terá? Aí, um dos cuidados que vocês precisam ter, pessoal, e sempre eu estou respondendo os atendimentos de vocês, o pessoal insiste em fazer uma empresa com apenas um sócio. Não é isso que foi pedido para vocês. Vocês precisam montar uma empresa e os sócios aqui, ó, deixa eu só voltar, ó, aqui, ó, tá no plural, sócios, tá bom? Então, número de sócios. Não é para fazer um trabalho com um sócio somente. Tem que ter dois, três e assim por diante. Beleza? Qual que é o capital social total da empresa? Jonas, o que que é o capital social total da empresa? É quanto que a empresa, naquele momento de abertura, ela tem investido de dinheiro mesmo, de valores. Pode ser só em dinheiro, em montante, em real? Não, pessoal, a gente fala de valor. Vamos exemplificar melhor. Eu vou montar uma empresa com quem? Deixa eu escolher alguém aqui da sala para me montar uma empresa. Eu vou escolher aqui o Maurício que comentou lá sobre a Jusesc, né? Maurício é meu sócio, e aí a gente vai montar o quê? Uma padaria. Vamos montar, eu e o Maurício, nós vamos montar uma padaria. Só que o Maurício, um cara rico, com muitas posses, ele tem, sei lá, R$ 100.000 na conta bancária dele. E aí o Maurício vai chegar e vai, o quê, Maurício? Você vai investir, né, na nossa sociedade 50 mil em dinheiro, viu? Olha aí, ó, o Maurício está recebendo aí, em dinheiro. Então, ó, Maurício, eu vou até colocar aqui na sala, Maurício, ele vai investir, ó, R$ 50.000, ó, R$ 50.000, beleza? R$ 50.000. E o Jonas, ó, Maurício investiu R$ 50.000. Então, o capital social investir integralizado do Maurício é R$ 50.000 em dinheiro, tá? Só que o Jonas não vai investir R$ 50.000. O que que o Jonas vai investir? Eu tenho dois fornos, né? Dois fornos. Então, o Jonas, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, dois fornos, ó. Colocar a quantidade. No valor, vou dizer que eu vou investir aqui, ó, R$ 30.000 em fornos, tá? R$ 30.000. Pronto. R$ 30.000. Para que eu e o Maurício tenha a mesma quantidade de cotas, tá? Seja 50 a 50, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu tenho mais um. Tem mais um freezer, acho que é assim, freezer. E aí o meu freezer, vamos dizer que tá, sei lá, R$ 20.000. Nossa, freezer caro, aquele freezer grande, tá bonitão. Não é freezer comum, não, pessoal. Aquele freezer expositor, sabe? Então, aqui, ó.
Superfaturado. Pois é, Edneia. Olha, esse é o meu negócio com o Maurício. Vocês não se metem, viu? Tô brincando, viu? É, bom, vamos lá, pessoal. Então, contabilizando que o Maurício vai investir R$ 50.000 em dinheiro e eu em material, 30.000 em dois fornos e um freezer bem bonitão, todo chiquetoso, aquele expositor com luzes de LED, não sei o quê, R$ 20.000. Então, quanto que vale a nossa empresa? Hein? Quanto que a gente tem de capital investido? Quem que pode dizer aí? Quem é que pode? Escreve para mim aqui, quanto que a gente tem de capital investido? E isso, pessoal, é aquele freezer que já vem com a tipo Alexa embutido, que aí já fala com você, já faz o pedido, já faz tudo. Isso, perfeito. Bom, pessoal, maravilha, vocês estão compreendendo. Então, a gente tem o quê? 100.000 de capital. Entenderam? Que nem sempre o capital investido é em dinheiro. Ele pode ser em material, em mão de, até mesmo capital intelectual, tá? Isso vocês precisam compreender, que nem sempre a empresa tem o capital dinheiro, dinheiro vivo mesmo, o pecúnia, como a gente chama, contabilizado como capital social total, tá? Ele pode ser aplicado de diversas formas, só que você precisa detalhar isso no teu contrato social, beleza? Fechou? Compreenderam essa parte? Aí, ó, aqui explicando também, já expliquei para vocês a forma de integralização. Então, a integralização nada mais é do que no real, o Rzinho e o S aqui horroroso que eu vou fazer para vocês, ó, o real, que é do Maurício, o meu sócio, e os equipamentos, né? Vou colocar o meu EQ aqui, que é o equipamento, beleza? Então, 50 de cada um, de dinheiro e de equipamento. Isso é a forma de integralização. Isso também precisa ser detalhado no contrato social. O regime de tributação, beleza? Aí aqui tem uma observação que não será permitido que você faça um MEI, beleza? A empresa não pode ser MEI, tem que ser limitada, sociedade anônima, mas não pode ser MEI, beleza? E quem que vai ser o administrador? A administração. Isso é muito importante, pessoal, que esteja estabelecido no contrato social da administração. Por quê? Porque o sócio administrador, ele também tem salário. Ele não recebe somente o prolabore, entendeu? E as funções de um administrador, elas precisam estar muito bem estabelecidas, tá? Para que o interesse da empresa, desculpa, da empresa seja mantido e não o interesse pessoal. Entenderam? Tá? Maurício até complementou, MEI não existe contrato social. Isso mesmo, MEI não tem contrato social. Bom, e aqui, para que a gente crie o nosso contrato social, o que que é pedido? Nome empresarial e o objeto social, tá? Jonas, nome empresarial é o nome da empresa e o objeto social é a atividade que a empresa vai realizar, beleza? A sede da empresa, endereço onde que a sede precisa estar. Não, Rodrigo, ó, pergunta muito importante do Rodrigo. O Rodrigo perguntou aqui, ó, esse administrador necessariamente tem que ser o patrão? Não, não, não. O administrador, ele pode ser o sócio administrador ou um administrador externo, entenderam? Por muitas das vezes a gente contrata uma pessoa externa para que ela faça administração, porque aí, pessoal, você tem uma administração sem intenções, entenderam? Sem intenções, porque você é um funcionário, é um administrador funcionário.
O sócio não. Por isso que eu te falei que lá no contrato social precisa estar muito bem estabelecido isso, porque se eu sou sócio, obviamente eu vou querer puxar um pouco mais para mim do que para o meu outro amigo, que é o Maurício. Entenderam? Beleza? Então tem que ter cuidado em relação a quem que vai ser indicado como administrador, tá? Bom, capital social. Aí o capital social é aquele desenho que a gente já fez, tá? Então, quanto de valor que vai ser investido de material, de equipamentos e assim por diante, terreno, estrutura física, prédio, isso tudo pode ser contabilizado como capital social. Quais as cotas? Tá? Então, como que é dividido? Lá vocês viram que eu e o Maurício, a gente contribuiu com o mesmo valor. Então, fica para o Maurício 50%, beleza? E para o Jonas, 50%, beleza? Ah, Jonas, no meu caso, eu não quero fazer 50% de cada um. Eu quero fazer 30% e fazer 70%. Fiquem à vontade, beleza? No meu caso, como eu tinha os meus fornos lá muito caro e o meu freezer muito caro também, aí chegou no valor investido também pelo Maurício, beleza? Isso, por isso que cada um tem 50, mas como que se divide, né? Como que faz esse cálculo? Soma o valor total investido e divide pela quantidade de cada um. Aí você vai saber a porcentagem certinho de quanto cada um tem de cota, beleza? Não, Rodrigo, se o mesmo valor, se o valor for igual, a porcentagem tem que ser igual. Só se o valor for diferente, entendeu? O valor for diferente. Aí sim a porcentagem vai ser diferente, tá? Porque o valor invertido é o que vai dizer qual que é a porcentagem que eu tenho da empresa, tá? Ah, cadê? E outra coisa, não pode passar de 100%, tá? Não tem como passar de 100%. Presta atenção no cálculo aqui, ó. 100%, 100%, deixa eu colocar aqui o desenho, 100% é igual, ó, só para vocês entenderem, RS a 100 mil reais. Foi o valor que eu e o Maurício a gente investiu. Aqui, pessoal, 50% é do Jonas e 50% é do Maurício. Maurício, eu estou colocando teu nome sem acento, entenderam? Porque cada um deu 50 mil, entenderam? Cada um deu 50 mil. Peraí, pessoal, deixa eu tentar ler aqui o que foi que foi. Mas se um dos sócios for o administrador, aí esse sócio administrador é que vai ganhar mais que o outro, Edneia, o sócio administrador, aí lá no teu contrato social precisa estar, ser estabelecido isso. Como que vai ser o pagamento desse sócio administrador? Entende? Porque o natural é que todo sócio receba pro labore, beleza? Faça as retiradas de prolabore mensalmente ou as retiradas de lucro periodicamente. Se você está, além de sócio, você é um administrador, eu, como sócio administrador, eu tenho que ter salário. Entenderam? Salário.
Beleza? Deu para entender? Fechou. Vamos lá para o caso do Rodrigo ainda. Mais um cara é formado e tem mais contatos de network, e eles combinam um valor de 60 a 40. Aí tudo bem. Aí, Rodrigo, quer dizer que a quantidade de cotas que um vai investir ou o outro ou tem, possui da empresa são diferentes, entende? Mas isso precisa estar desenhado no teu contrato social. Aí eu te pergunto, como que é essa divisão de 60 por 40 de cada sócio? Me explica. Entenderam? Cadê? Tá, meu bem, tá errado. No caso aqui, ó, a tua soma que tá errada. Ó, vamos pegar o caso aqui que a Gerlane colocou, tá? Gerlane colocou que a Gerlane é uma das sócias, ela tem 80 mil cotas no valor de 80 mil reais, né? Ou seja, R$ 1 cada cota, 50%. Aí aqui o Jarciel de Souza tem 80 mil cotas, no valor de 80 mil reais, ou seja, R$ 1 cada cota, 50%. O que está errado aqui no teu é só o valor. Por quê? Você tem que somar 80 com 80, quanto que dá? 8 com 8 são 16. Então, 160 mil que equivalem a 100% das cotas. Cada um tem 50% desse 160 mil. Beleza? Deu para entender? Aqui, meu bem, você só precisa ajustar a parte do 100%. Só a parte do 100% que está errado. Você vai somar 80 mil da Gerlane mais 80 mil do Jaciel. Quanto é que dá? 8 com 8, como eu falei, 16. 160 mil. Então, são, beleza? Fechou? Entenderam? Não, não. A quantidade de cota aí você fica à vontade, tá? Porque a cota, presta atenção, pessoal, quem faz a divisão de cotas é vocês. A minha cota da empresa pode valer R$ 1, R$ 2, R$ 10. Fiquem à vontade. Geralmente a gente faz um para um, que fica muito mais fácil o desenho. Entenderam? Entenderam? A Gerlane caiu. Gerlane, se você estiver na sala, só um minuto, pessoal, só para me responder aqui. Pronto. O que mais, pessoal? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para me tentar ajudar vocês. Na vida real, o sócio responsável é o responsável perante a Receita Federal. Isso. Quando tiver documentos da empresa para assinar, pode utilizar o dele, que é válido. Sim, sempre você precisa ter indicação de quem que é o responsável, o administrador da empresa, tá bom? Com certeza, Rodrigo, network, carteira de cliente, tudo isso pode ser considerado como capital social da empresa, mas isso precisa ser desenhado. Quanto que isso vale em dinheiro? Entenderam? Em dinheiro. Precisa ter um preço estipulado, porque assim, a exemplo, tá? A exemplo, vamos dizer que eu, a minha padaria lá com o Maurício,
Eu já tinha uma padaria do passado e me juntar, né, com o Maurício para a gente fazer uma nova padaria. E aí eu vou trazer a minha carteira de cliente. Quanto que essa carteira de cliente é avaliada? Entenderam? Beleza? Edneia, isso, bem atento à observação da Edneia. Sempre, pessoal, o fórum precisa ser o fórum da cidade de vocês, tá? Se é lá em Pernambuco, o fórum precisa ser o fórum de Recife, sei lá, de uma cidade ali próximo, mas não pode ser um fórum de uma outra cidade, tá bom? Tenham atenção também nesses detalhes. Cadê? A Adriela. Adriela Arruda. Cláusula quinta do capital social. O capital social é a importância de R$ 30.000, dividido em 30 mil cotas de R$ 1, cada totalmente subscritas, integralizadas nesse ato pelos sócios em moeda corrente do país, ficando assim. Aí ela dividiu aqui, ó, são dois sócios também, então um tem 18 mil cotas, um investiu R$ 18.000, que é R$ 1 cada cota, 60%. O João Pedro investiu 12 mil cotas e ele tem 40%. Somatória das cotas, 30 mil no valor e 100% das cotas. Adriela, parabéns, viu? Tá perfeito a sua divisão. Beleza? Perfeito. Já vai apresentar, meu bem. Deixa eu só finalizar o material, só um minuto, tá? Fechou? Bom, então seguimos aqui no material, então, pessoal. Forma de administração precisa ter muito bem desenhados e quais os poderes do administrador, tá? Isso precisa também estar desenhado. O prolabore dos sócios, quanto que vai ser esse prolabore, tá? E a distribuição de lucro. Jonas, por que que isso é importante? Por que que precisa ter a questão do prolabore e da distribuição de lucro? Pessoal, a empresa, ela precisa ser autossustentável. Se eu não tenho regras de retirada, cada um pode tirar o dinheiro que quiser? Não, não pode. A empresa vai falir ou um sócio vai roubar o outro. Por isso que precisa ser muito bem desenhado quanto que cada um vai ter de direito de prolabore, que é o mensal, que é o pagamento mensal, e de distribuição de lucro, quando fizer o fechamento direitinho do balanço. Beleza? Tá? Regras para entradas, ó, isso é importante também, saída e até mesmo o falecimento de sócio. Jonas, até isso precisa, pessoal. Quer exemplo? Se eu e o Maurício, de novo, cada um tem 50%. Aí eu vou dizer que eu quero vender do meu pedaço, do meu montante, eu vou querer vender os metade. Eu tenho 50.000, né? 50% eu quero vender só 25. Precisa ser estipulado direitinho qual que é a regra para que a gente admita um novo sócio, tá? Se eu precisar fazer a saída, para quem que vai ser a venda? Por quê, pessoal? Se lá no contrato social tiver estipulado que a venda obrigatoriamente precisa ser realizada para os sócios existentes, primeiramente, e depois ser ofertado externamente, isso precisa ser cumprido, para que a empresa não vá para a mão de qualquer um. O que que acontece se houver falecimento de sócio? Quem assume é os familiares, eles precisam vender a parte do falecido, tudo isso precisa ser estipulado. A Andressa perguntou como que você faz para definir o prolabore. Aí, pessoal, o prolabore, compreendam que é o pagamento, é o salário, tá? Bem assim, entre aspas, é o salário do, dos sócios.
tá? Dos sócios. Eu costumo dar de exemplo que a empresa, inicialmente, ela precisa fazer um cálculo. Que cálculo é esse, Jonas? Primeiro você tem que calcular quanto que vai ser o teu faturamento, tá? Aí, faturamento líquido no mês, beleza? Por que não o bruto, Jonas? Porque o bruto, você não fez a retirada dos impostos que você tem que pagar, da matéria-prima que você vai ter que comprar, do aluguel, de todos os valores que precisam ser pagos para a empresa funcionar. Então, do lucro mensal, presta atenção, do lucro mensal, eu estipulo uma parte. Então, vamos dizer que a gente vai estipular que do lucro mensal eu vou repassar para os sócios somente 30%. Os outros 70% fica para a empresa continuar crescendo, para fazer os pagamentos dos colaboradores e assim por diante. Entenderam? Sempre precisa ser feito esse cálculo. Isso mesmo, Adriela. Geralmente nós estipulamos um salário mínimo. Isso mesmo, o pessoal está sabendo. Estipulamos um salário mínimo só para ser base de cálculo dos impostos que precisam ser pagos, INSS e assim por diante. E aí, na retirada, no mês, na retirada de lucro, aí sim eu repasso os demais valores. Beleza? Mas geralmente a gente coloca assim um salário mínimo. Um salário mínimo. Via de regra, tá? Via de regra, um salário mínimo. Mas para que eu saiba o valor mesmo, precisa ser feito esse cálculo todo de quanto que a empresa precisa para se manter. Isso, justamente, Rodrigo. Primeiro a gente faz esse lançamento da apropriação de um salário mínimo e depois no final do mês tem aquela retirada generosa, tá? Que é a distribuição de lucro. Beleza? Bom, seguimos aqui então. Deliberações societárias. O que que são deliberações? Deliberações, pessoal, intervenções. É quem pode fazer intervenções, se a gente tem um corpo administrativo ou corpo societário, e assim por diante. São o resto das regras da administração, tá? O fórum para resolução dos conflitos, aquilo que foi bem observado pela Edneia, em que fórum, que caso eu brigue com meu sócio, que fórum que vai ser acionado para que a gente resolva os nossos problemas, beleza? Ou até mesmo problemas de terceiros, tá? De externos. A gente sempre tem que ter esse fórum para que ele seja acionado, beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Ao que foi dito? Tudo tranquilo? Respondam para mim, por favor. Ingrid, pode falar, meu bem. Você está com o microfone liberado. Sobre, Oi. sobre o Prolabore, no caso, não tem que fazer junto com o contrato social, é? E isso, o Prolabore precisa estar, é uma das cláusulas do contrato social, Eu entendeu? terminei, eu terminei de fazer, mas eu não fiz Prolabore, não. Precisa constar dentro de uma das cláusulas lá do contrato social o Prolabore. Quanto que vai ser o Prolabore para os sócios? Tá, ok, obrigada. Tá bom? Por nada. Que mais? Vamos lá. Tâmara, ou Tamara, né? É interessante também entender a atividade da empresa. Dependendo da atividade e sendo do Simples Nacional, pode ser, pode, pode, pode-se ter o benefício do fator R, sim, também, para a redução dos impostos. Então, em alguns casos, pode ser mais de um salário mínimo, o Prolabore, justamente para estratégia de dar certo. E isso mesmo, isso mesmo.
um dos benefícios é justamente do fator R, é a redução dos impostos. Mas, pessoal, tomem muito cuidado com o fator R, porque ele não se aplica em todos os tipos de empresa e porte, tá bom? Então, você precisa primeiro compreender qual que é a atividade que você vai desenvolver, tá? E qual que é o porte da tua empresa, tá bom? Fechou? Bom, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o contador. Lá na atividade de vocês, eu percebi que muitos dos alunos, eles se colocaram como sócio, se colocaram como contador. Ah, Jonas, está certo, está errado? Tá certo, pessoal. Mas assim, é óbvio, era interessante se fossem pessoas diferentes, tá? Fosse uma pessoa o contador, uma pessoa o sócio, para que fique claro no teu documento que foi um serviço realizado. Ou seja, você pagou para um contador montar o teu contrato social, que essa é uma função de vocês, entenderam? E aí sim você assumiria o papel de contador e não o papel de sócio. Mas fiquem tranquilos que não tem problema de você ser o contador e ser o sócio também, não tem problema. Beleza? Bom, na atividade, é obrigatório que vocês realizem a assinatura pelo gov.br, tá? Jonas, aonde que tem que constar essa assinatura? No contrato social, tá? Então, percebam que está aqui, ó. É obrigatório que o documento contenha assinatura pelo gov. Aí tá bem aqui, ó. Contrato social. Beleza? Então, no contrato social vai vir lá a assinatura dos sócios e a assinatura do contador, que é a assinatura do Gov. Beleza? Jonas, os outros componentes precisam assinar? Não, pessoal, fiquem em paz, não precisa. O que a gente quer é que o contrato social seja assinado pelo Gov. Só para que fique claro que foi o contador que fez, entendeu? Eu assinei pelo Gov o texto do parágrafo 3 diz que fiz. É só uma assinatura. Isso, pessoal, é só uma assinatura. As outras assinaturas dos outros componentes dos sócios pode ser aquela assinatura que você escreve o nome da pessoa pelo Word mesmo e coloca naquela fonte como se fosse letras, cursiva, entendeu? Não tem problema de você fazer dessa forma. A única que precisa ser pelo Gov é a do contador. Beleza? Compreenderam, pessoal? É só uma assinatura, tá? Uma assinatura só. Não precisa assinar os três documentos, não. É só um. Isso mesmo, Maurício, mas aí essa questão da elaboração dos três parágrafos sobre a empresa não precisa de assinatura também, não. Não, lá a gente só quer que você conte como que a tua empresa está estruturada, qual que é a atividade que ela realiza, capital social, vai contar a historinha da empresa de vocês, três parágrafozinhos simples, entendeu? Logo mais eu vou falar do que precisa ser feito, tá? A gente vai entrar nesse quesito. Um pouco do cartão CNPJ, então lá no material de vocês tem o modelo de cartão CNPJ que vocês devem preencher, beleza? Ingrid, pode falar. Ingrid? Oi, diga. Aquele modelo de contrato social, no caso, a gente vai ter que aumentar ele, né? Não é daquele modelo, não. Vai ter que colocar mais. O modelo. Isso mesmo. Você pode acrescentar mais cláusulas. Tá Mais bom. cláusulas. É só um modelo, diga-se que base para vocês estruturarem o contrato social de vocês.
mas você pode incluir mais cláusulas, beleza? Aí só fica atento, pessoal, que assim, se for incluir mais cláusulas, vê se a contagem das cláusulas estão certinhas, se tá um, dois, três, quatro, cinco, para não ficar assim, eu incluí uma cláusula depois da 11ª. Aí você vai nomear como, tipo, cláusula 2. Vai ficar errado, né, pessoal? Vamos deixar o nosso trabalho bonitinho, com o modelo que foi apresentado de vocês. Como que vai funcionar a avaliação, pessoal? A avaliação de vocês, ela tem um peso, ó, prestem atenção. Contrato social vale 50%, o cartão CNPJ vale 20%, e mais a socialização, que é a resposta lá no AVA de vocês, vale 30%. Somatória de tudo, 100%. Só prestem atenção que antes do contrato social, aqui, ó, antes tem três parágrafos, deixa eu tentar fazer três, sou péssimo para escrever aqui nesse negócio, três parágrafos, onde você precisa desenrolar, estruturar a empresa de vocês, contar um pouco o que é a montagem da empresa de vocês, qual que é a atividade que ela faz e assim por diante. Adriela, nós sabemos que está com um sócio só, mas em todas as aulas, desde a primeira aula, a gente vem batendo nessa mesma tecla. Não pode ser feito somente um sócio, tem que ser mais de um, beleza? Que justamente para vocês entenderem essa divisão societária das cotas, do montante do capital social, entendeu? Se não, imagina que você faz um sócio só, aí você não aprende a dividir as cotas. Beleza? Bom, eu vou. Deixa eu só ver o que tem aqui. Deixa eu só pedir, então. Eu vou. Não, pessoal. Rizzo Anderson pode ser números aleatórios. Não te preocupa, tá? Deixa eu pedir para a Andressa. Andressa, meu bem, teu microfone está liberado. Andressa. A gente já vai entender melhor, tá, pessoal? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Só um minuto. Eu, Andressa, fala comigo, meu bem. Oi, me ouve? eu ia fazer a mesma pergunta que fizeram ali no chat sobre o CPF. Eita, meu bem, tá dando um pouco de eco. Não, eu só ia fazer a mesma pergunta que fizeram ali no chat sobre os CPFs dos sócios. Isso. O CPF, ele pode ser, você pode usar aquele gerador de CPF da internet, ou você pode colocar números aleatórios. Fiquem à vontade, que a gente não pode ser CPF válido, tá? Não pode ser o seu CPF, CPF de um parente, nada disso, pelo amor de Deus. Não coloquem números de documentos de vocês lá, não, de forma alguma, tá bom? Ingrid, pode falar. Você está com a mão levantada, pode falar. No caso, o Prolabore ele vai entrar onde no contrato social? Você pode gerar qualquer cláusula em qualquer ordem de contrato de prolabore. Aí você vai nomear ela como prolabore e descrever como que vai ser feito o pagamento do prolabore mensal para esses sócios, entendeu? E estipular o valor. Você pode usar o exemplo do pessoal que colocou que o valor do prolabore é um salário mínimo, Ah, entende? tá. Mas não tem uma ordem, vai ser na segunda cláusula, na terceira, não. Fica à vontade você para analisar o teu documento e colocar em qualquer ordem, tá bom? Obrigada. Por nada. Pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar minha tela de novo aqui e eu vou pedir para a Andressa. Andressa, meu bem, tá preparada?
Vou pedir para ela fazer a apresentação do trabalho dela, tá? Só um minutinho. Pronto. Pode colocar só um minutinho que eu vou já publicar aqui. Que eu não estou acertando aqui para achar onde carregar, mas vou já achar. Só um minuto. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Pronto. Estão vendo minha tela, pessoal? Estão vendo tela, pessoal? Não me deixem falando sozinho, por favor. Estão vendo tela? Sim, maravilha. Então, vou deixar a Andressa explicar um pouco do trabalho dela, exemplificar o que foi que ela fez, e aí depois eu comento em relação ao trabalho dela, beleza? Se tiver mais alguém que queira mostrar o trabalho também, basta você me enviar o trabalho no privado, não pode mandar aqui na sala para os colegas não copiarem, tá? O trabalho de vocês. Andressa, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Então, meu trabalho, eu criei uma empresa, né, sobre cosméticos naturais. Ali eu fiz os 3 parágrafos, né, explicando um pouquinho da empresa. Ela tem 2 sócios, cada sócio integralizou R$ 25.000. Aí tem um contrato social. Ela é do Simples, ela é optante do Simples Nacional. Aí tem um contrato. Eu acho que aqui nas cotas, eu acho que eu tenho que ajustar alguma coisa aqui, né, professor? Não, meu bem, tá certinho. 50 cotas, é, porque aqui no caso você só tem 100 cotas, Uhum, o valor tá certinho, a porcentagem de 50% tá certo. tá certo? Não precisa colocar em 1.000, não. No teu caso, você só tem 100 cotas, tá certo? É. Aí, para saber do valor unitário das cotas, você divide os 25.000 para 50, Ah, entendeu? tá. Uhum, entendi. Mas aqui a estrutura tá certa. Uhum. No caso, eu só tenho que mudar ali em cima onde que tá 25.000 a cota, né? Aqui, Capital dividido em... social, né? E isso dividido em duas cotas. Não, não, tá certo. É que É? você colocou duas cotas de 25.000. No caso aqui, você poderia explicar, né? Que são 100 cotas, na verdade, né? Subdivididas em 50% para cada sócio, aí que dá 25.000 para cada. E colocar o valor unitário das cotas, Uhum, tá entendi. bom? Mas aqui, pelo menos para mim, tá ok. Aqui só Uhum, a escrita que precisa dar uma melhorada só para a gente entender quanto que custa cada cota, valor unitário, e que ela está subdividida em 50%, ok. tá? O que mais? Da administração ela colocou. Administração. Só ficou a questão do Prolabore ali, que eu também estava em dúvida, né? Mas é Uhum. um Mas você salário. colocou, né? Aqui bonitinho, o sócio único fixará uma retirada mensal a título de prolabore, observadas as disposições de regulamento pertinente. Ok. Só não ficou detalhado como que é, né? Para ser mais específico, é melhor colocar o valor ali, né? Isso mesmo.
colocar o valor, quanto que é em real mesmo. Exemplo, o Prolabore será de um salário mínimo vigente, a exemplo, que aí não precisa atualizar o documento todo ano, Uhum. Ok. tá? Aí que mais? Aí, ah, A minha empresa está sediada na cidade de Rolim de Moura, em Rondônia. perfeito. Isso aqui certinho. O número de inscrição, né? Aqui você deixou 000001, não quis pôr o número, né? Mas tudo bem, não tem problema. A abertura foi feita agora, em 6 de maio de 2026. O nome empresarial, o nome fantasia, né? Uhum. Isso é muito importante, que você detalhou direitinho qual que é a atividade principal, código da natureza, perfeito. E o logradouro, situação ativa do cadastro. Perfeito, É isso, perfeito, então. perfeito, perfeito. Aí só tem um detalhe. No teu contrato social, você só não assinou, né? Não, ainda não assinei. Ainda não assinou. E aí tem um outro detalhe. Aqui, só a sócia administradora vai assinar, A outra sócia também tem que assinar, né? e isso tem que pôr os dois sócios e o Hum, contador. E aí o nome do contador também, que é para poder. tá bom, Tá bom? Então, são dois sócios e o contador, mas a única que precisa ter assinatura é aqui, do contador. responsável. Uhum, ok. Fechou? Mas parabéns, o teu trabalho está muito bonito. E, pessoal, ó, não copiem a colega, mas assim, só para explicar obrigatoriamente que vocês precisam fazer. Primeiro, a empresa, então, 3 parágrafos contando da empresa. Então, veja que aqui a Andresa, ela foi muito detalhista em colocar o início, que foi a data de constituição, qual que é a cidade, tá? Qual que é a principal atividade, ó, realizada, entendeu? Aí, ó, o KNAI ela colocou bonitinho e ela foi descrevendo a empresa. As cotas, tá bem detalhado. Quando que as cotas foram integralizadas, entendam. Olha um detalhe muito legal e parabéns aí novamente, Andresa. A criação da empresa não tem nada a ver, e não tem obrigação de isso ser a mesma data que isso, como ela bem pôs. Porque você pode abrir uma empresa sem dinheiro nenhum e você fazer a integralização dos montantes depois, como eu bem pus. Você pode integralizar o capital social com equipamento, com imóveis, com móveis, com qualquer coisa que tenha valor. E aí precisa ter essas datas de quando você vai integralizar, beleza? Ela destacou a administração aqui, que ficou bem legal também, e assim por diante, que a administradora dela é a senhora Maria Aparecida, beleza? Parabéns. O contrato social, muito bem detalhado, e, desculpa, e por último, o cartão CNPJ. Percebam também, ela juntou todo o material em um único arquivo, que é isso que vocês precisam fazer. Vou até parar de compartilhar aqui em um único arquivo, pessoal, tá? Jonas, como é que faz essa junção em um único arquivo? Aí, pessoal, eu vou pedir para que você use o I Love, deixa eu até pegar aqui, ó, I Love PDF. Aqui, ó, pronto. Esse site é um site público, tá? Por isso que a gente pode utilizar ele. Nesse primeiro ícone tem assim, ó, juntar PDF.
Depois que você fez o teu trabalho tudo separado e salvou as partes separadas, cada parte vai virar um PDF. Então, qual que é a primeira parte? A descrição da empresa. Aí eu salvo em PDF. A segunda parte, qual que é? O contrato social. Aí eu salvo o contrato social em PDF. E por último, o cartão CNPJ. Eu salvo o cartão CNPJ em PDF. Aí eu vou ter 3 arquivos diferentes. Eu entro dentro desse site, a primeira opção é juntar PDF. Aí você vem aqui, ó, selecionar. Vai abrir para você o teu lá o teu lugar que você salva os teus materiais. Aí você vai selecionar, ó. Ah, eu quero esse, ó. Vou abrir aqui, tá vendo? E vou juntar. Ele vai transformar isso em um único arquivo, beleza? Em um único arquivo, ó, tá? Juntei os dois da colega, tá? Então vai ficar basicamente, vocês vão perceber que vai repetir aqui embaixo, ó, de novo, porque eu juntei o trabalho dela 2 vezes. Beleza? Entenderam? Explico sim, pessoal. Deixa eu só um minutinho para me entrar na minha conta aqui, tá? Só um minutinho. E mais uma vez, Andressa, parabéns. Na semana passada você não conseguiu mostrar, mas hoje ficou muito bom, muito bom. Tem mais alguém que quer mostrar o trabalho que fez? Hein? Bom, vamos lá. Deixa eu, primeiro de tudo, eu vou mostrar por etapas, tá? Eu não vou mostrar a minha senha, nada disso para vocês, tá? Então, como que faz para assinar o documento de vocês, beleza? Como que faz para assinar? Primeiro de tudo, você vai entrar lá na tua internet normal e vai digitar gov.br assinatura digital. Ou só o gov.br, que vai dar no mesmo, beleza? Eu clico, beleza? Vai entrar aqui nessa página, assinatura digital. Aí você vem aqui, ó, entrar com o gov.br, beleza? Entrar com o gov.br, você vai colocar o seu CPF e dar continuar. Depois, você vai colocar a senha do Gov. Eu não vou mostrar isso aqui por conta do meu CPF, mas espera aí que eu vou derrubar vocês, vou colocar meu CPF, só um minutinho, e colocar a minha senha. O meu pede sempre uma validação do código, tá? Por conta da minha conta. A minha conta, eu acho que é ouro, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu tenho que entrar aqui dentro do meu aplicativo, tá? Do Gov, para me poder pegar o código de validação para pôr aqui. Mas assim que liberar, eu mostro a tela, tá bom? Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Pronto, deixa eu só pegar o código de acesso aqui, só um minuto. Se você tiver a conta ouro também, precisa entrar, ó. Aí você gera esse código aqui, ó. Eita. O código do Gov, nem sei se está aparecendo para vocês, mas precisa gerar esse código aqui dentro para poder mostrar as etapas seguintes, tá? Pronto.
Pronto. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Já entrei na minha conta, tá? A minha conta tá aqui, ó, bonitinha. Não sei se vocês estão vendo. Já entrei, então tá minha fotinha aqui linda e maravilhosa. E aí, onde é que você vai para você poder fazer a assinatura, tá? No telefone é um pouco diferente, eu estou mostrando no computador, beleza? Então, pessoal, você tem que vir aqui, ó, né, nesses quadradinhos, ó, vem aqui nesse quadradinho, tem essa opção aqui, ó, assinar documentos, beleza? Assinar documentos. Clica nela, aí você vem aqui, ó, assinar documentos. Clica de novo, aí ele vem para cá, ó, escolher documento. Escolhe o documento. Aí eu vou, exemplo, eu vou usar o documento lá da nossa colega, tá? A Andressa, vou usar o documento que ela me mandou. Ó, tá aqui, ó. Então, aqui tá o documento, ele vai carregar o documento, tá vendo? Bonitinho, documento dela, tudo certinho. Aí você vem aqui em avançar, beleza? Avançar. Quando você avança, presta atenção que ele diz assim, ó, área da assinatura. A área da assinatura nada mais é para você pegar esse bendito campo e colocar no lugar que você quer que apareça a tua assinatura. Então você vem arrastando mesmo, tá? Vem, pega ele, e vem arrastando para onde você quer que fique a assinatura. Eu vou colocar aqui, ó, em cima do lugar do contador. Beleza? Aqui em cima. Coloquei, posicionei, aí eu volto e ó, assino. Beleza? Aí vai dar a opção para carregar um outro documento para assinar. Eu venho assinar, aí ele vai me pedir o bendito código de novo, tá? De novo, aí eu volto lá no meu aplicativo e gero o código. Pronto. Código inválido, que maravilha. Vinte e oito 8953. É isso. É SMS? Peraí, deixa eu ver aqui então. O meu não chegou SMS, não, homem. Ó. É para o aplicativo, ó. É no aplicativo que vai chegar. Então, peraí, deixa eu só abrir aqui o aplicativo de novo. Pronto, agora chegou. 333835. Viu? Depois que você coloca o código correto, é que não dá para mostrar para vocês, ó. Vai chegar um códigozinho, ó. Ó, acho que assim vai. Chegou um código, tá vendo? Usa o código dentro do aplicativo de vocês, do gov.br de vocês. Aí, aqui, o documento já foi assinado, você só vai baixar, ó. Baixar o documento. Aí aqui, ó, eu vou abrir para vocês o documento que eu usei, o da Andressa, né? O documento, e aqui embaixo vai estar direitinho a assinatura. Beleza? Deu para entender, pessoal, o passo a passo da assinatura? Sim? Maravilha, Silvânia, que bom que ajudou. Maurício também, ó, Maurício, foca na nossa empresa, viu? Hum, maravilha. E aí, pessoal, tem alguma dúvida? A gente tem ainda 45 minutos para o final da aula.
Tem alguma dúvida? Alguém não conseguiu compreender o que precisa ser feito? Amém, Maurício, que a nossa empresa prospere. Ó, só recapitulando, nós precisamos montar 3 parágrafos no primeiro texto lá, 3 parágrafos sobre a empresa, um textinho base, direto, bem sucinto. Depois, o contrato social e, por último, o cartão CNPJ. Somente, tá? Fácil, fácil. Beleza, Fabiana, maravilha. Aí, pessoal, a assinatura, como eu falei para vocês, é só no contrato social. O resto não precisa assinar. Maravilha. Obrigado, obrigado, Silvânia. Algum, ainda mais agora que é época de imposto de renda. É, justamente, pessoal, o imposto de renda está pegando, o governo está com todo o gás para o leão ir lá e nhaque na gente. Então, certamente, às vezes, vai haver erros, né? É normal acontecer erro nesses sites, mas não desistam, continuem lá tentando assinar, que vai dar certo. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Cadê? Vamos lá. O Rodrigo disse, mestre, fora do trabalho aí, só questão se depois de já ter criado a empresa, eu com outro sócio querer fazer uma parte da empresa de vocês e entrar uma, com um aporte que tem que fazer outro contrato. Não, você faz um aditivo, não faz um outro contrato. O contrato ele é um único e você vai criando aditivos. Qualquer mudança no contrato social de atualização de sócio, você cria um aditivo. A não ser que você tenha retirada de sócio ou inclusão de sócio, aí sim o contrato social base vai mudar. Mas isso fica tudo registrado na junta comercial dessas mudanças que aconteceram. Beleza? A assinatura dos sócios. Não precisa, não, Andressa, não precisa, só do contador. A assinatura dos sócios você pode escrever. Escreve e muda a fonte para aquela fonte que parece escrita, sabe? Cadê a Adriana? Os 30% referente à socialização tem como parâmetro somente a pergunta do É isso mesmo, Adriana. A avaliação da socialização é só com base na resposta que você deu, só, beleza? Silvana, sim, só do contador. A assinatura é só do contador. As outras assinaturas você pode escrever mesmo, digitar e mudar a fonte. Não precisa da assinatura dessas pessoas. Só a do contador, que obrigatoriamente tem que ser no Gov, igual eu mostrei para vocês. Professor, Oi, meu bem. no caso, a assinatura do contador é a nossa assinatura, né? Isso é a assinatura do aluno, igual eu fiz aqui com a minha assinatura. Mesmo que nós não somos contador, assim, contador, mas aí nós temos que assinar. Isso, mesmo que você não seja contadora, você tem que assinar com o Gov, que é só para o porquê que a gente faz isso com vocês, para vocês sentirem como que é esse processo de assinatura através do Gov, é fictício, para vocês sentirem que vocês estão assinando mesmo um documento de tanta responsabilidade. Beleza? Maravilha. Mais alguma pergunta, pessoal? Isso, é a mesma equipe que corrige a prova. Não é a mesma pessoa, mas é a mesma equipe.
É a equipe interna que faz a correção da socialização e do trabalho. Geralmente são pessoas diferentes. Uma pessoa vai te analisar o teu trabalho, vai fazer a correção do teu trabalho, e uma outra pessoa vai fazer a correção da socialização, tá? Geralmente é assim. Entendeu, Durval? Só para vocês entenderem, o Durval perguntou: quem corrige a socialização é a mesma que corrige o contrato? Não, geralmente são pessoas diferentes. Ó, o Edneia falou: esse trabalho é como se tivesse simulado a criação de uma empresa, onde nós, alunos, como contadores, assinem esse documento que está constituído a empresa. Isso mesmo. Não somente a questão da assinatura, mas a criação como um todo. É para isso que a gente é, quer que vocês tenham esse conhecimento da montagem, principalmente do contrato social. Durval falou aqui que tá, recebi só a nota da socialização, fiz o contrato do dia a dia. Isso, sim. Por isso que eu te falei, geralmente são pessoas diferentes, por isso que você recebe a nota de um e depois você vai receber a nota do outro. Não vai ser junto, não. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum questionamento? Passei o código de saída para vocês. Não esqueçam de registrar a presença de vocês. Obrigado, gente, por acharem que a aula foi top. Pessoal, também vou deixar aqui os vídeos de orientação. É muito importante que vocês tirem um tempinho para conhecer um pouco mais a instituição, para conhecer principalmente sobre a segunda chamada, porque eu sei que a gente pode acabar confundindo as datas e perder o prazo das provas. Então, dá uma assistida nessas orientações, porque vocês precisam conhecer os nossos processos, tá bom? Obrigado. A aula foi top por conta da participação de vocês. Vocês foram atentos, participativos, dinâmicos comigo. Então, é isso que transforma a aula numa aula top, pessoal. Beleza? E o Maurício, não esqueça, Maurício, a nossa padaria vai prosperar em nome de Jesus, viu? Preciso saber onde você mora para a gente botar nossa padaria para funcionar. E aí a gente já aproveita, Maurício, e chama o povo todo da turma para ir lá na inauguração da nossa padaria, porque aí a gente tem que, ó, lucrar, né? Fazer que nem já aproveita. Ó, que bom, Maurício, eu sou daqui de Joinville, a gente pode combinar, viu? É sério mesmo, vai que dessa surge uma empresa de verdade. Beleza? Obrigado, Tamara. Obrigado mesmo. Vocês são maravilhosos por conta da participação de vocês, tá? Olha aí, já pensou na formatura de vocês? Quem que vai fornecer bolos, doces, salgados? A nossa padaria, viu? A gente ainda vai dar um descontinho para vocês. Olha lá, Maurício, desconto agora tá complicado com a nova legislação para dar desconto. Deu 40% de desconto na inauguração. Top, Maurício. Um pão aqui para Evelyn, quem sabe a gente também não faz pão para entregar o Brasil inteiro, mandar o Mercado Livre entregar pão para todo mundo. Isso, isso, é Maurício e Jonas, olha aí. Tem até nome nessa padaria, Maurício. Olha aí, MJ. Achei tendência, assim. Com certeza. Ô, Maurício, a gente pode fazer pão, aquele pão congelado, sabe? Vender pão congelado e aí a gente manda só para a pessoa esquentar na airfry. Olha aí, ó. Todo mundo tem uma airfry em casa, só dá aquela esquentadinha, pão pré-assado, sabe? Olha, eu dando as ideias para vocês. Não vou roubar minhas ideias, viu? Que as ideias são minhas do Maurício. Sim, bolo congelado também. Perfeito, olha aí, ó. Maravilha, isso mesmo, pessoal. E aí, ó, quem não tiver airfryer, Maurício, já sabe que na inauguração a gente faz logo um sorteio do airfryer. Olha aí, ó. O pessoal fica animado que a nossa padaria vai fazer divulgação, vai fazer sorteio periodicamente. Olha aí, ó. Isso, verdade, verdade. É só tirar um.
Beleza, pessoal? Animados, né, com a nossa padaria. Bom, fiquem todos bem. Obrigado por tudo. Hum, não sei, Jeane, acho que não. Só dá uma olhada se lá tem o botãozinho de excluir. Eu acho que não. Eu não fiz o teste. Eu acho que se você entregou, entregou, tá? Infelizmente. Mas se você seguiu pelo menos metade daquilo que foi passado, tua nota não vai ser ruim. Não te preocupa, beleza? Fechou, pessoal? Bom, maravilha. Obrigado pela participação de todos. Vocês foram incríveis. Gosto de aula assim que o aluno participe, que o aluno comente, que o aluno dê a sua opinião. É para isso que a gente está aqui, para desenvolver, pessoal. Obrigado por vocês a contribuírem com a minha aula. E a aula é nossa, ela só foi assim boa porque vocês fizeram ela acontecer, tá bom? Infelizmente a prof não pôde estar conosco hoje, mas a gente vem firme e forte para poder entregar para vocês, tá bom? Espero que a minha prof esteja bem, porque como vocês sabem, eu gosto muito da professora Rúbia, ela não está no Brasil, ela está fora, e ela infelizmente teve que se afastar por problemas pessoais, mas vamos aí desejar que tudo fique bem, tudo se resolva e que logo ela estará conosco. Não esqueçam que a gente tem mais uma aula, que é a nossa última aula, mas para quem já entregou, pessoal, sintam-se de férias, porque não tem mais nada para fazer. Beleza? Fechou então? Bom, pessoal, vou encerrar a aula. Fiquem todos bem. Espero vocês no nosso último encontro. E obrigado por tudo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.